Tudo sempre começa da mesma forma. Ela não enxerga você como realmente é, mas sim como ela mesma é. Você sente que pode se tornar alguém especial ao lado dela. Mas será que é esperança aquele brilho no olhar? Ou é apenas um reflexo do que ela quer ver? Você não está sendo verdadeiramente visto. Está sendo escaneado, analisado, como uma tela em branco que ela pretende preencher com a própria obra-prima. Mas a verdade dolorosa é que essa obra-prima nunca foi você. Carl Jung tentou nos alertar, não com frases motivacionais ou discursos vazios, mas com a seriedade de quem passou a vida inteira encarando os abismos da psique humana. Ele dedicou sua existência a mapear o inconsciente, aquela parte oculta da mente que atua por trás da consciência. E entre tantas descobertas, uma se destacou como particularmente desconfortável. As mulheres, muitas vezes, não se apaixonam pelo homem real, mas pela imagem mental que criaram dele. Essa imagem, esse fantasma psicológico, é moldado inconscientemente. E o mais perturbador, elas geralmente nem percebem que estão fazendo isso. Você acredita que foi escolhido, mas o que ela realmente selecionou foi uma versão idealizada, uma fantasia. Você se torna um personagem num roteiro que ela escreveu desde a infância. E quando você deixa de se encaixar no papel, ela troca o ator, mas mantém a história. Jung chamou essa projeção de ânimos, uma figura masculina interior que habita a psique feminina. Quando esse ânimos está desequilibrado ou imaturo, ele se torna tirânico. É essa força que leva muitas mulheres a rejeitarem homens estáveis e se fascinarem por figuras instáveis, perigosas. Elas discutem sem razão, impõem controle sem sabedoria e julgam sem responsabilidade, tudo isso sob a influência inconsciente dessa força interna. Segundo Jung, quando a mulher está dominada por esse ânimos, ela não está mais agindo por conta própria. Ela está possuída por uma ideia. E os homens caem nessa armadilha porque confundem ser desejado com ser compreendido. Você acredita quando ela diz que você é diferente, especial, mas na verdade você é apenas mais um rosto interpretando um papel antigo. Quando essa fantasia desmorona, quando a máscara cai, você se sente traído, humilhado, sem entender o que fez de errado. Mas o erro não foi seu, você apenas parou de ser convincente no papel que ela queria que você representasse. A única saída, segundo Jung, é o processo de individuação, um caminho árduo e solitário de autoconhecimento e integração interior. Mas poucos homens têm coragem de percorrer esse trajeto. Fomos condicionados a buscar validação externa, especialmente das mulheres. Enquanto essa busca continuar, seremos apenas atores temporários em roteiros que não são nossos. A individuação exige coragem para enfrentar os aspectos mais frágeis, inseguros e feridos de si mesmo. Exige parar de culpar as mulheres por não nos enxergarem e começar a se enxergar com clareza. Jung sabia: você não se torna um homem de verdade sendo escolhido. Você se torna um homem quando escolhe a si mesmo. O valor não vem da aprovação dela, mas da sua capacidade de estar inteiro, desperto e presente, mesmo quando está sozinho. Um homem que encara sua própria escuridão não é mais refém da projeção alheia. Ele deixa de ser fantoche. Torna-se o autor da própria história. E Jung percebeu: a tragédia do homem moderno não está em ser rejeitado, mas em se moldar constantemente para agradar, abandonando a própria essência. Você pode chamar isso de amor, de parceria, de sacrifício, mas para Jung isso era autotraição. Homens que ignoram seu próprio desenvolvimento interior
tornam-se massa moldável nas mãos de mulheres que nem sequer sabem o que realmente querem. Esses homens deixam de ser humanos e passam a ser máscaras, sorrindo, concordando, agradando, até esquecerem quem eram antes de colocarem essa máscara. E o mais irônico é justamente essa obediência e previsibilidade que fazem com que elas percam o interesse. Porque o instinto feminino, segundo Jung, não é atraído pelo conforto, mas pelo mistério, pelo homem que não se deixa definir ou controlar. Quando você se torna totalmente acessível, previsível e sem identidade própria, você não se torna mais amável, torna-se invisível. Aqui está o paradoxo. A maioria dos homens teme mais a solidão do que a falsidade. Preferem perder a si mesmos do que perder a mulher. Vivem dentro de um papel, com medo de encarar o silêncio sem aplausos. Mas Jung ensinava que até um homem abraçar a solidão, ele jamais será livre. A individuação exige que você morra antes de morrer, que as versões falsas de si mesmo sejam destruídas para que algo real possa finalmente nascer. Esse caminho, no entanto, é solitário. Você começa a ver o que os outros se recusam a enxergar. Percebe os jogos, as máscaras, as mentiras que as pessoas contam a si mesmas. E quando tenta falar sobre isso, elas zombam de você, te chamam de frio, arrogante, problemático. Mas o problema não é você, é o espelho que você se tornou. E as pessoas odeiam espelhos que revelam verdades que elas não estão prontas para encarar. Jung sabia disso. Ele passou décadas ouvindo pacientes aterrorizados diante das próprias sombras. Mulheres ensinadas a evitar esse confronto são frequentemente colocadas em pedestais emocionais como se fossem naturalmente completas. Mas Jung discordava. Ele dizia que o maior perigo para a mulher era um ânimos inconsciente, essa voz interna que fala com falsa certeza e moralidade. Se ela não confronta essa força, ela se torna prisioneira dela, e então projeta isso nos homens ao seu redor, culpando-os pelas batalhas que ela se recusa a travar dentro de si. E você? Você acha que vai salvá-la? Acredita que, amando intensamente, provando seu valor, ela finalmente vai te escolher. Mas isso não é amor, é projeção. E projeção rouba a realidade, substituindo-a por fantasia. Enquanto homens e mulheres não despertarem dessa ilusão, estão condenados a repetir os mesmos ciclos, culpando um ao outro, sem perceber que estão dançando com sombras. A mulher que um dia te viu como herói pode te ver como vilão, não porque você mudou, mas porque você não sustentou a fantasia que ela projetou em você. E ela nem perceberá isso. Jung chamou isso de traição psicológica. Não é que você a tenha traído, você apenas falhou em corresponder ao personagem invisível que ela inventou, um personagem que você nunca foi. E Jung dizia, as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar confrontar a própria alma. Isso é especialmente verdadeiro nos relacionamentos. Homens e mulheres entram neles como projeções ambulantes, carregando feridas não resolvidas, tentando encontrar no outro a cura para si mesmos. Chamam isso de amor. Jung chamava de possessão. Você segue caindo na armadilha achando que, dessa vez, vai ser diferente. Mas não será, até que você se faça a pergunta mais difícil de todas. E se eu for o responsável por esse padrão? É fácil apontar o dedo e chamar as mulheres de manipuladoras ou superficiais. Mas Jung olharia nos seus olhos e perguntaria: por que você permitiu ser escolhido por ela? Um homem que não confronta seu próprio feminino interior está condenado a ser dominado por ele, projetado nas mulheres. Você não é uma vítima.
é um voluntário. Preferiu viver dentro da fantasia de outra pessoa a encarar seu próprio vazio. E é aqui que a maioria vai parar de ouvir, porque aqui termina o conforto e começa a responsabilidade. Jung não oferecia promessas fáceis. Não havia 3 passos para se tornar o alfa. Havia apenas a árdua tarefa de sentar consigo mesmo em silêncio, até que todas as ilusões comecem a rachar. Até que a voz que diz você precisa dela para ser completo comece a morrer. Mas essa voz vai lutar, vai tentar convencê-lo de que nenhum homem pode viver sem aprovação feminina. E é aí que o trabalho de Jung sussurra algo perigoso. Ele diz que o homem que pode viver sem isso, sem a validação, sem o aplauso, sem ser necessário, é o homem que finalmente se liberta. Liberto da projeção, liberto da performance, liberto da tirania de ser apenas a ideia de um homem ideal. E quando você chega nesse lugar, não se torna frio, torna-se verdadeiro, enraizado, vivo. E, paradoxalmente, é nesse estado que as mulheres serão mais atraídas por você, não porque você precisa delas, mas justamente porque não precisa. Não é porque você não tem coração, é porque finalmente você entendeu. Você percebeu que ela também está em sua própria jornada, que ela precisa encarar seus próprios demônios, que ela precisa despertar de suas próprias ilusões. E você não pode fazer isso por ela, não pode salvá-la de si mesma. Tudo o que você pode fazer é o que Jung fez. Caminhar o seu caminho com tamanha coragem que sua presença se torna um espelho vivo, refletindo verdades que muitos não suportam ver. A maioria vai se afastar, mas alguns poucos, esses vão reconhecer. E isso, meu amigo, é a diferença entre ser amado pelo papel que você representa e ser respeitado pelo homem que você se tornou. E quando esse momento chega, quando você percebe que não precisa mais se apresentar, se moldar, se provar, você começa a notar algo curioso. As pessoas ao seu redor ficam desconfortáveis. Mesmo que elas não saibam explicar, vão sentir o peso da sua presença. Porque agora você não se encaixa mais nas caixinhas previsíveis que elas usam para se sentirem seguras. Jung já dizia, o homem que se individualiza é visto com desconfiança pela sociedade, é temido, mal compreendido, rotulado de frio, distante ou arrogante. Mas a verdade é outra. A verdade é que você se tornou intocável, indomável, incontrolável, porque você enxerga o jogo. E aqui está a ironia. As mesmas pessoas que antes imploravam por sua atenção, agora se ressentem porque você não precisa mais delas. Especialmente as mulheres que ainda estão presas à fantasia do homem ideal. Elas vão dizer que você é emocionalmente indisponível, frio, racional demais. Mas o que elas realmente querem dizer é que não conseguem mais controlar você, porque você parou de atuar, abandonou o roteiro, e sem o roteiro, elas não sabem o que fazer com você, porque você deixou de ser um personagem e se tornou um homem. Jung costumava brincar que os deuses viraram doenças. Aquilo que as culturas antigas chamavam de possessão divina, hoje a psicologia chama de neurose. E acredite, os homens mais doentes espiritualmente são os que vivem buscando validação. Você acha que está sendo romântico quando diz eu faria qualquer coisa por ela ou ela é tudo para mim? Mas Jung balançaria a cabeça e diria isso que você chama de amor é só a recusa de carregar a sua própria alma. É mais fácil projetar nela, colocar sobre ela todo o peso da sua esperança, do seu sentido, porque se ela carrega, você não precisa carregar. Mas aqui vem o golpe duro, quando ela percebe que nunca foi feita para carregar a sua alma, ela vai soltar,
ela vai deixar cair, e não por maldade, mas porque nenhuma mulher, por mais amorosa que seja, pode sustentar o peso de um homem que se recusa a se sustentar sozinho. E quando ela te solta, você se sente traído, mas não deveria. Você deveria agradecer, porque é nesse momento, quando a ilusão te quebra, que você finalmente encara a verdade. O trabalho de se tornar um homem sempre foi seu. E aí você tem duas escolhas. Pode culpá-la, se tornar amargo, juntar-se ao coro dos homens ressentidos que apontam o dedo para as mulheres e zombam delas, jurando nunca mais amar. Ou você pode fazer o que Jung teria pedido de você, voltar-se para dentro, começar o trabalho silencioso, difícil, libertador, de se tornar inteiro, de se tornar você, sem precisar de outra pessoa para se completar. Porque a mulher que você procura lá fora é só um reflexo da parte de você que você abandonou. E até que você integre essa parte, todo relacionamento será uma atuação. Toda conexão, uma troca. Todo amor, uma mentira. Mas, quando você encara isso, quando integra sua própria alma, quando reconhece e honra o seu feminino interior, você se torna um homem que não precisa mais correr atrás de mulher. Você não persegue, não manipula, não atua. Você permanece firme, inteiro em si mesmo. E a partir daí, algo milagroso acontece. Você não atrai mais mulheres que querem um personagem. Você atrai mulheres que querem a verdade. E vai saber quando isso acontecer. Porque ela não vai exigir que você atue, não vai tentar reescrever seu roteiro, não vai se apaixonar pela fantasia de quem você parece ser. Ela vai te encarar cru e real. Não como uma deusa em busca de adoração, mas como uma mulher pronta para caminhar ao seu lado, sem máscaras, sem projeções, sem jogos. E quando você a encontrar, a mulher real, não a idealizada, você vai sentir a diferença na hora. Ela não vai te inundar com promessas, não vai tratar você como a peça que falta no quebra-cabeça dela. Não vai falar como quem quer ser salva, porque ela já fez o trabalho, já encarou a própria sombra, já venceu os próprios monstros. E por isso, ela não precisa que você carregue a alma dela. Ela só quer caminhar com você lado a lado, não para te moldar, mas para finalmente te encontrar. E nesse encontro, não há desespero, não há apego, não há atuação, só há verdade. E esse tipo de amor, o que Jung ensinava, é o mais raro e o mais perigoso. Porque não nasce da carência. Ele nasce da liberdade. Liberdade de escolher. Liberdade de ir embora. Liberdade de ficar. Liberdade de amar. Sem medo. Mas deixa eu te dizer a real. A maioria nunca vai experimentar isso. Porque a maioria desiste antes. Se contenta com a fantasia, com a performance, com a emoção de ser alguém que não é. Porque encarar quem você realmente é ainda parece insuportável. Mas se você tiver coragem, a coragem bruta de seguir caminhando, mesmo sozinho, se continuar arrancando cada camada falsa construída para ser aceito, uma hora você vai se encontrar. E quando isso acontecer, as mulheres não serão mais a fonte da sua identidade, não serão mais o espelho do seu valor. Serão algo diferente, parceiras, aliadas, refletores, não salvadoras. E você vai amá-las, não porque precisa, mas porque escolheu, a partir de um lugar de força, de inteireza, de verdade. Jung não deixou um mapa, ele deixou um aviso. Todo homem que se recusa a se encarar acaba escravo das projeções dos outros, especialmente das projeções femininas. Mas ele também deixou um desafio. Caminhe, torne-se, saia do papel, deixe de buscar sua completude nos olhos de outra pessoa. Pare de esperar ser escolhido, porque o homem que escolhe a si mesmo, por inteiro, sem desculpas, é o homem que não pode mais ser controlado
por nenhuma fantasia. Não pode mais ser seduzido por nenhuma atuação, não cabe mais no roteiro de ninguém. Ele se torna o autor da própria vida.